Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos. A leitura da mensagem de hoje se encontra no livro de João, no capítulo 13, no versículo de 1 ao 17. Evangelho de João 13, de 1 ao 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-que até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para o Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Então, chegou até Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse: Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: Então, Senhor, não só apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: Entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhe digo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Palavra do Senhor. Então, igreja, nós seremos agraciados com a mensagem dessa manhã por esse grande homem. Grande homem, eu não estou falando da estatura dele, né? Mas ele é um irmão amado, um irmão que está na luta há muitos anos. A igreja aqui, o presbitério, tem acompanhado o nosso irmão Leonan, a família dele há anos. Ele vai para o hospital e volta para o hospital, mas sabe por quê? Porque o Deus dele, o nosso Deus, é um Deus poderoso. E todas as vezes nós temos intercedido pela vida do nosso irmão Leonan. Ele já está na caminhada da fé tem muitos anos, né? Ele dispensa comentários, mas ele vai estar nos abençoando. Que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado com a sua mensagem. Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja presente na vida de cada um dos irmãos. Quero agradecer a toda a palavra de carinho, de incentivo que foi me dado hoje pela manhã, né? Quantos irmãos que me encorajaram durante a semana, Carlos Durete, Flávio, Jaime, né? Essas pessoas me encorajaram muito para estar aqui, né? Porque para mim é difícil. Essa tremedeira não é de frio, irmão, é nervosismo. E sempre que eu estou aqui na frente, eu tremo muito, né? Irmãos, como nós reagiríamos se a nós fosse dada uma posição de destaque na sociedade? Como seria a minha vida
se eu hoje me tornasse uma grande autoridade, provavelmente existem algumas coisas que eu gostaria que mudasse. Existem algumas coisas que eu penso que deveria ser de outra forma. Às vezes eu gostaria de fazer do meu jeito. E acredito que com você também não é diferente, né? Muitas coisas nos incomodam, né? Mas existe um ditado popular que diz que quer conhecer o homem, dê poder a ele. Não é verdade? Já ouviram esse ditado? Vamos voltar ao texto que foi lido. Jesus, sabendo que a sua hora havia chegado e o Pai havia depositado em suas mãos todas as coisas. Em outras palavras, irmãos, Deus havia dado a Jesus a autoridade sobre todas as coisas. Irmãos, e quando nós pensamos na autoridade que foi dada a Jesus, nós vemos que ela é ampla, é uma autoridade completa. Ele tem autoridade sobre os homens, os animais e a natureza. Ele tem autoridade sobre reis, impérios e nações. Ele tem autoridade sobre a vida e a morte. Ele tem autoridade sobre o reino dos céus e em suas mãos ele tem a chave do inferno. E a ele, somente a ele foi dado o nome que está acima de todo o nome. E é o mais interessante, irmãos, é que ele tinha plena consciência de quem ele realmente era. Que ele veio do Pai, como nós lemos no texto, ele veio do Pai e para o Pai ele estava voltando. Ele sabia da sua origem divina e da sua autoridade suprema. E mesmo diante dessas verdades, Cristo escolheu servir. Ele estava à mesa com seus discípulos, lavou e secou os pés de cada um deles. A maior autoridade já vista estava ali, lavando e secando os pés dos seus discípulos. E eu fico tentando imaginar, irmãos, o que passava na cabeça daqueles homens, naquele momento. Pedro, ainda com um pouco de dificuldade em aceitar aquela situação, mas não era para menos. Há pouco tempo atrás, o Espírito Santo havia revelado para Pedro a verdadeira identidade de Cristo. Após a segunda multiplicação de dos pães, Jesus estava com seus discípulos e ele faz uma pergunta: quem o povo diz que eu sou? E os discípulos responderam: olha, um diz que o Senhor é João Batista, é Elias, é um dos profetas. Então Jesus volta a pergunta para os seus discípulos e pergunta: e para vós? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, irmãos, o Filho do Deus vivo, o Senhor de toda a criação, está ajoelhado diante deles, com uma toalha amarrada na cintura e uma bacia de água, lavando os seus pés. E mesmo perplexo, mesmo confuso, eles entenderam o que Jesus ensinava naquele momento, porque esse ato foi uma lição profunda
de que o verdadeiro amor serve. E ele demonstrou que uma das maiores formas de amor é o serviço. O Senhor dos senhores fazendo o serviço de um escravo. Voltando para a mesa, Jesus faz uma pergunta simples. Vocês entenderam o que eu fiz? Certamente sim. Agora, igreja, nós como os novos discípulos de Jesus, vamos trazer essa pergunta para nós. Nós conseguimos entender o que Jesus fez naquele dia? Certamente sim. Nós também entendemos o que Jesus fez. Agora, o quanto eu estou disposto a viver o que Ele nos ensinou? O quanto eu estou disposto a seguir o exemplo que nos foi dado? O que tem nos faltado? Quantas oportunidades se passam por nós, irmãos? Que nós temos de servir os irmãos. Quantas oportunidades nós temos de fazer algo a mais por um irmão e nós não fazemos. E muitas vezes nós enxergamos o problema, mas não conseguimos enxergar a oportunidade de servir. É muito fácil olhar para o Henrique e dizer, mas Henrique, você de novo. Irmão, que seja o Henrique quantas vezes for necessário, eu tenho que estar disposto a servi-lo. Eu tenho que estar disposto a fazer aquilo que Jesus me pediu para fazer. Só que nós temos dificuldades demais. Nós temos dificuldade demais em servir. Muitas vezes nós não temos tempo. E como os dias têm passado rápido, né? E quando nós assustamos, já é final de semana de novo e muitas coisas que nós tínhamos que fazer e não fazemos. E aí nós não encontramos tempo para servir. Nós encontramos tempo para ser útil para um irmão. Preocupações demais. E muitas vezes nós até usamos a desculpa que tem outros irmãos fazendo. Quantas vezes eu não penso, o Jaime e a Ariane são excelentes para poder fazer esse tipo de coisa, né? E nós vamos delegando, né? É fácil demais delegar. Mas muitas vezes esquecemos do ensinamento de Jesus. Eu, sendo Senhor e Mestre, lavei o pé de vocês. Vós também deveis fazer a mesma coisa, uns pelos outros. Estamos dispostos, irmãos? Estamos realmente dispostos? Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É muito clara a orientação de Paulo, né? Façamos nada porque somos obrigados, porque temos a obrigação de fazer. E nem espere reconhecimento por aquilo que você faz. Não espere vanglória, mas faça por humildade. Irmãos, e se nós conseguimos, como igreja, viver o que está escrito nesse versículo, considerar cada um superiores a si mesmo, se nós conseguimos, como igreja, viver isso,
haverá igualdade no nosso meio. Haverá igualdade no tratamento. Seremos todos iguais. Versículo 4: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmãos, quando muitas vezes nós lemos esses versículos, né, tão corrido, mas quando paramos para analisar, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que desafio grande, ter o mesmo sentimento que Cristo teve, pois sendo Ele Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Aquele que vivia em glória, aquele que era exaltado, agora se revestiu de um servo. Qual é a minha ocupação? Quem eu sou? O que eu represento? Irmãos, a verdade, o Ronaldinho, ele sempre brinca, né? Quem sou eu na fila do pão, né, Ronaldo? O Ronaldo sempre usa essa expressão. Mas, independente do que eu seja, daquele cargo que eu ocupe, aquilo que eu represento e aquilo que eu possuo, nada disso se compara com aquilo que Ele era. Senhor dos senhores. E Ele escolheu servir. Irmão, nós não podemos ser omissos. A omissão, ela é pecado. E não só se trata do pecado de não fazer. Quando nós lemos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Esse versículo, ele nos traz um ensinamento amplo, porque ele vai além da omissão, do pecado do não fazer. Porque quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que se Ele tem a oportunidade de fazer o bem, Ele faria. E se eu não faço, se eu tenho a oportunidade de fazer o bem e não faço, eu me considero ser maior do que Ele, porque Ele faria. E o servo não é maior do que o Senhor. Nós não somos maior do que o nosso Senhor. Irmão, eu fico pensando como vai ser lindo, meu irmão, naquele grande dia, você ouvir de Jesus um muito obrigado. Obrigado, Gil, porque aquele dia quando eu passava por essa rua, eu estava com fome. E você me deu o que comer. Obrigado, Ronaldo, porque quando eu estive enfermo, você estava ali do meu lado, me ajudando, me consolando, me trazendo uma palavra de conforto. Obrigado, Geralda. Porque quando eu perdi tudo, você viajou vários quilômetros para me vestir, para calçar os meus pés. E quantas vezes você não abriu sua loja para me ouvir, quando eu precisava conversar com alguém? Vinde,
bendita do meu Pai. Vinde, ó benditos do meu Pai, porque quando que você serve a um irmão, a Cristo, você está servindo. E quando nós abrimos a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 25, eu vou ler só os finais aqui do 25, do 35 a 40. Depois você lê todo o capítulo em sua casa, mas diz, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me hospedaste, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos responderão, Senhor, quando vimos com fome, te demos que comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando vimos enfermo ou na prisão, fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim o fizestes. Irmão, nós não podemos perder a oportunidade de servir uns aos outros. Nós não podemos ser indiferentes. Em uma das reuniões de homens que nós participamos lá no Eldorado, tinha alguns irmãos aqui lá, o nosso irmão Marcos Sacramento, ele usou uma frase na sua mensagem que mexeu muito comigo. E ele disse que o maior perigo para a saúde da igreja não é o que vem de fora, mas a indiferença que vem de dentro. Irmãos, e nós não podemos ser indiferentes à dor dos nossos irmãos. A dor da Sarita hoje não é só da Sarita, é a nossa dor. Nós somos uma família. Do que me adianta, às vezes, cantar que nós somos uma família nascidas de Deus, que choramos junto, que quando um está triste, outro sente a dor, se eu não me importo com aquilo que o João Carlos está vivendo no lar dele? Aí nós não somos mais família, somos um grupo de pessoas que se reúne. A dor dos meus irmãos tem que ser a minha dor. Temos que estar dispostos a chorar juntos, a sorrir juntos. Temos que estar dispostos a viver servindo uns aos outros. Sabe, meus irmãos, num mundo onde os status, o poder, o dinheiro te faz ser grande, Jesus está nos desafiando a reavaliar os nossos conceitos. Jesus vem na contramão de tudo isso, nos convidando a adotar uma mentalidade diferente. Porque no reino de Deus, a grandeza ela é medida pelo desejo e pela disposição em amar e servir uns aos outros. Quer ser grande, irmão? Sirva. Quer ser grande? Trabalhe pelo seu irmão. Temos que amar de verdade, irmãos. Quantas vezes nós amamos só de palavras, né? Quantas promessas nós fazemos aos nossos irmãos e não cumprimos. O amor, ele é ação, é serviço. E entender isso, meus irmãos, não é o suficiente. É necessário praticar.
é necessário viver o exemplo que nos foi dado. E, finalizando, eu queria voltar lá no Evangelho de João, onde foi lido o texto base. Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, se as fizeres. Não é só entender, irmão. É preciso viver. É preciso estar junto. É preciso se importar. Que o Senhor dos Exércitos nos abençoe. Obrigado, irmão Leonan. Que Deus continue usando no seu dia a dia. Amém? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé e nós vamos para a nossa semana com esse cântico de adoração ao Senhor para a meditação. Senhor.